Gatos e gatos, Andril Sandroca aqui com essa letra linda, tronco de cone. Gurizada, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para ver tronco de pirâmide, tá? Porque isso aqui, ó, é uma figura tridimensional que é muito chata de ser estudada por si só. Então, qual é a moral da história? Primeiro, vamos entender o que é tronco de cone. Imagina um cone, conforme a gente já viu na outra aula. Agora imagina um plano paralelo à base, cortando esse cone. Então, cortaria e formaria também um círculo, tudo bem? O corte formaria um círculo. Agora, imagina, aqui está o vértice, tá? Agora, imagina a gente tirar esse conezinho que é formado em cima, tá bom? Tira fora. O que sobra? Tadã! O meu tronco de cone. Então, isso aqui é um tronco de cone, tudo bem? Então, existe fórmula para a área lateral, para a área total do tronco de cone, para o volume do tronco de cone, só que são mais fórmulas para a gente entrar, para ficar entrando na nossa cabeça, a gente tem que memorizar. Então, qual é o lance? Não precisa. Vamos devolver, conforme a gente fez com o tronco de pirâmide, vamos devolver esse conezinho aqui, ó. Imagina que ele está aqui. Então, sempre que eu falar de tronco de cone, tá? Eu vou tentar imaginar o quê, ó? Aqui tá a altura, tá? Eu vou tentar imaginar os dois cones. Então, assim, ó, vamos supor, rapidinho. Se eu falar de volume do tronco, precisa saber a fórmula? Não. O volume do tronco é o volume do cone grande menos o volume do pequeno. Beleza? Se eu falar da área lateral do tronco de cone, é só fazer a área lateral do conezão menos a área lateral do conezinho. Seria pirjão menos pirjinho, tudo bem? Só olhar a aula anterior. Então, qual é o lance? Tentar fazer do mesmo jeito que a gente fez para tronco de pirâmide. Não aprender o tronco em si, e sim o que é tronco, para fazer sempre a relação entre o cone grande e o cone que foi retirado, tá? Então, assim, ó, eu quero saber volume. O volume de um cone, de um tronco, eu não tenho a mínima ideia. Mas, se eu quiser o volume do tronco, eu vou chamar de VT, seria o volume, tá, do cone grande, eu vou chamar de CG, menos o volume do cone pequeno, que eu vou chamar de CP, tá? O volume, então, do tronco seria... Não é a área da base, vezes a altura dividido por 3. Então, seria a área da base, ó, superfície da base, πr quadrado, vezes a altura total, que eu vou chamar de h, dividido por 3, menos π. Agora, esse r aqui, ó, eu vou chamar de r', tá? Eu vou chamar de r'. Tudo que for do pequeno, eu vou chamar de linha. Podia ser maiúscula, minúscula, mas aqui eu decidi porque não pensei nisso antes, tá? R' quadrado, vezes a galinha. Olha a galinha aí, ó. Tá bom? Gosta de galinha? Tá aqui, ó, a galinha. Que é a altura do pequeno, dividido por 3. Então, seria, ó, π R' quadrado, vezes que é, ó, a área da base, vezes a alturinha dele, dividido por 3. Tá aqui. Tá, professor, e como é que eu encontro esses caras? Tudo do mesmo jeito, teorema de Pitágoras. Aqui, ó, eu vou ter dois triângulos semelhantes, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Esse cara, vou chamar de dois cabelinhos, aqui é um cabelinho só, dois triângulos semelhantes, ó, semelhança de triângulo direto. Outra coisa interessante é o que a gente viu para a geratriz, por exemplo, ó. Essa seria a minha geratrizinha, que eu vou chamar de G', e essa aqui é a minha geratrizona, que eu vou chamar de G normal, tá? Então, existe aquela relação também entre as grandezas. Por exemplo, ó, se eu fizer uma relação geratriz grande dividido por geratriz pequena, óbvio que isso é altura grande e altura pequena. São proporcionais. É igual a raio grande e raio pequeno, tá? Então, eu vou relacionar agora um desses aqui, ó, geratriz linha. Ah, então quer dizer que é igual ao volume do grande, do cone grande, dividido pelo volume do cone pequeno? Vamos supor que eu tenha um e precise de outro para fazer um menos o outro e conseguir o volume do tronco, tá? Vamos supor. Será que são iguais? Será que existe realmente essa relação? Não.
Porque aqui, ó, todas são relações entre medidas lineares. Geratriz é uma medida linear, é em metro, é em centímetro, a altura também, raio também, tá? Agora, o volume não é algo cúbico. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou fazendo uma relação entre coisas lineares com coisas cúbicas, pô, eu vou pegar esse cara e fazer ao cubo. Essa relação ao cubo, daí sim é igual a essa, tá? Se eu relacionar, por exemplo, a altura, podia ser a geratriz de novo, ou o raio, tá? Altura grande, altura pequena. Superfície da base grande, superfície da base pequena. Será que é igual? Não, porque superfície da base é uma medida quadrática, então eu elevo esse cara ao quadrado. Beleza? Então, com isso, eu consigo relacionar tudo que envolve o conizão e o conizinho, e depois fazendo um menos o outro, trabalhando com isso, eu consigo tudo sobre o tronco, tá? Como é que seria, por exemplo, a área total de um tronco? Seria a área da base grande, a área da base pequena, mais a área lateral do tronco. E quem é a área lateral do tronco? A área lateral do tronco seria πr menos o πr', g', que seria o pirginho aqui, ó. Que seria essa areazinha lateral do pequeno. A área lateral grandona menos a do pequeno sobra exatamente essa que está em volta do meu tronco de cone. Então, assim, ó, para saber tronco de cone, basta o quê? Saber como ele se forma, que é um cone menos o outro. Tá beleza? Daí a gente consegue tudo e com essas relações fica fácil. Pode crer então? Beijo do gordo.